Vou gravar aqui. Deixa eu ver aqui que mandaram. O Paixão tá entrando aí também. Beleza. Bom, então vamos lá. A gente ia falar da Ossétia do Sul ontem, né, sobre os conflitos em que a Rússia está envolvida. Depois eu vou, lá pro finalzinho, vou falar de outros conflitos, né, que aí sai daquela região ali dela, né, conflitos geopolíticos no mundo todo, para a gente poder fechar essa ideia de conflitos da Rússia. Tá? Dessas tretas em que a Rússia está inserida, que além dos conflitos da região, né, dos conflitos de movimentos separatistas que a gente tem comentado, também tem os conflitos com outras nações, né? Além da Ucrânia ali da área, tem outras nações também que a Rússia está inserida em conflitos políticos, econômicos, né? Isso faz parte da Rússia desde lá do período pós Segunda Guerra Mundial, período da Guerra Fria, tá? Então aqui a Ossétia a gente comentou um pouquinho ontem, né? Então tem territórios ali da Ossétia dentro da Rússia, tem territórios dentro da Geórgia. Então existe ali um consenso de unificação do território para que ambas consigam a independência dos dois países, né? A Rússia apoia a Ossétia do Sul pela separação ali com a Geórgia, mas não apoia a Ossétia do Norte para a separação do seu próprio território, né? Então é interessante esse contexto, porque mostra os interesses em que a Rússia, os interesses que a Rússia possui de fato, né, com os outros países, tá? Então o interesse que ela tem de financiar movimentos separatistas de outras nações, mas dentro do território dela ela não permite. Então a gente consegue perceber, né, esse contraste ali geopolítico da área. Tá? Então aqui é a região da Ossétia do Sul, que fica dentro da Geórgia, aqui é a Ossétia do Norte, e é a região aí mais conflituosa, né, uma das mais conflituosas de movimentos separatistas. Aqui tem a aproximação com a Ucrânia, que é a Crimeia. Tá? Aqui, Cazaquistão, Uzbequistão, todos esses territórios estavam ligados, né, durante o período da Guerra Fria à Rússia. Então, ela tem uma influência muito grande nessa área, influência política, né, nessa região aqui. Tá? Região do Cáucaso, ó, proximidade com o Oriente Médio, aquilo que eu disse ontem. Daqui, por exemplo, que ela extrai petróleo que chega para abastecer seu território e para abastecer também a Europa, né? Então é fundamental o contato e a manutenção que a Rússia tem com essa região aqui, né? Fundamental, porque daqui saem oleodutos e gasodutos que levam esses recursos minerais, essas fontes energéticas até a Rússia Ocidental e também, né, até o restante da Europa, tá? Então, é a principal passagem. Por isso que não abre mão, né? Recursos naturais são os principais pontos ali a impedir que esses territórios consigam sua independência. Tá? Então eles continuam sob o controle da Rússia, sob o controle de outras nações ali como a Geórgia ou mesmo a Ucrânia, né? Que não quer liberar territórios para que consigam ali a sua independência. Tá? Então são nações, como a gente tem trabalhado aqui nas últimas aulas, a gente trabalhou isso no Oriente Médio, nações sem territórios, aqui é a mesma coisa, nação sem território. Tem identidade territorial, tem cultura, tem tudo aquilo que a gente já falou, né? Que também serve para a Palestina, que também serve para Israel, mas não tem um território reconhecido. Então esse é o grande problema, né? Não ter um território reconhecido, independente, né? Não ser reconhecido por outras nações é o que acaba atrapalhando aí esses países, beleza? Ou essas nações. Aqui mais uma nação, né? Mais uma região autônoma da Rússia, o Daguestão, que também, né, busca a independência ali em relação a Moscou, tá? Essa região autônoma
Né? Em 99, que é o ano em que o Putin assume como primeiro-ministro, né? Se autodeclarou independente, assim como outros fizeram, né? A Chechênia também se autodeclarou independente, tá? Essa autodeclaração de independência gera conflitos com o Kremlin, né? Para quem não sabe o que é o Kremlin ainda, Kremlin é a sede do governo russo. É como se fosse Brasília aqui, né? É Kremlin, lá é onde concentra, onde fica o presidente da Rússia, né? Então o Putin não gostou dessa autodeclaração, é óbvio, né? E aí começou uma tensão muito mais forte naquela área do Daguestão, que é uma outra região de movimento separatista e que busca, né, ali a sua independência, tá? É a região mais populosa do Cáucaso, importantes cidades ali, ó, a Macacala e Derbente, né, são as duas maiores, os dois maiores centros urbanos ali dessa região, tá? Mas olha o ponto estratégico lá, né, de saída, né, de captação, acumulação de capital. Então tem jazidas de petróleo e gás natural nessa região. Sem falar que é uma saída portuária também para o Mar Cáspio. Então, que sai ali de encontro com aqueles países terminados em lá, Uzbequistão. Tá? Então, é um ponto estratégico, econômico, né, para a Rússia. Então, aí nós sabemos que ela vai restringir a independência dessa área também. Se tem reservas naturais, recursos naturais ali, e que ela pode extrair, comercializar e capitalizar, é óbvio que ela não vai liberar. Né? E a gente está falando de início dos anos 2000. Né? Reparem que é o início dos anos 2000. E qual é a importância do início dos anos 2000 para esses países exportadores de recursos naturais? É o boom, né? É o período do boom econômico deles. Você tem Rússia, Brasil, Venezuela vendendo muito no início dos anos 2000, capitalizando muito, melhorando muito a economia dos países, né? Os presidentes desse período que aproveitaram isso aí tiveram uma popularidade muito alta. Por quê? Porque eles vendiam muito petróleo, por exemplo, né? E minérios para a China, tá? E aí capitalizavam muito. Né? Então eles acumulavam muito capital ali. Tá? E aí entra esse ponto, né? Esse ponto importante para a gente poder analisar e discutir, que é dessa capitalização vem ali o alto índice de popularidade, né? Principalmente aqui no Brasil, de governos anteriores, como o do Lula, que pega esse início aí, né, do boom das commodities, o Putin também pega, é início do governo dele. Né? Então era necessário continuar vendendo commodity, mas para continuar vendendo commodity tinha que manter essas repúblicas autônomas dentro da Rússia. E é isso que eles vão fazer. Tá? Dessa forma que eles vão garantir ali a manutenção. Como? Reprimindo, né? Reprimindo ali a liberdade desses povos. Né? Resistências estão associadas ali a grupos islâmicos, né, que é a maior parte da população dessa região, ó, Daguestão, terminado também em ão. Lembra que eu comentei isso com vocês? Esses países com essa terminação desse sufixo ão aí, todos eles seguem ali uma doutrina religiosa, né, que é a islâmica, tá? Então a resistência vem desses grupos islâmicos, né, que é a população adepta ali àquela área de maioria sunita. Então são eles que resistem ao governo do Vladimir Putin, né? Então o que eles desejam? Um Estado livre e baseado em leis islâmicas, muito parecido com um país que nós analisamos ontem, né? A Ingushétia tem essa mesma vertente. Tá? Quer ser independente e quer basear as suas leis em cima das leis islâmicas. Toda vez que aparecem leis islâmicas, nós temos que lembrar dela, né? A Sharia. Tá? Eles estão se referindo à Sharia, que são as doutrinas islâmicas ali mais fundamentalistas, né? Mais radicais. Tá bom? E existem os movimentos de guerrilhas ali para resistir
a essas pressões russas, essas guerrilhas, grupos guerrilheiros. A gente está analisando várias áreas, não é a primeira, né? Esses grupos guerrilheiros, eles existem porque não são nações, né? Melhor dizendo, não são países independentes para ter exércitos formados, tá? Então nós estamos falando de nações sem territórios. Então eles formam guerrilhas de resistência. É óbvio que eles estão batendo de frente com uma potência militar. A Rússia, mesmo com o fim da Guerra Fria, mesmo aí se passando 30 anos, né, do final da Guerra Fria, a Rússia ainda é considerada uma grande potência militar. É óbvio, não está no mesmo poderio de Estados Unidos e China, mas ainda assim tem um grande poderio militar. Então qualquer guerrilha que surja nessa área aí, até mesmo o exército de outras nações, não consegue fazer frente à Rússia devido ao armamento e às tropas, né, a quantidade de soldados que a Rússia tem. Se nem os Estados Unidos bate de frente com ela, né, nós vamos falar disso lá para o final da aula, quando eu falar dos outros conflitos geopolíticos existentes no mundo, né? Aí nós vamos ver que os Estados Unidos tentam intervir em algumas áreas, a Rússia entra, mas para ela ser uma potência, os Estados Unidos acaba recuando, né, por receio, tá? E conflitos com a Chechênia, porque o Daguestão também tem conflitos ali com a Chechênia, porque tenta ele controlar, né, o transporte e os preços de petróleo que passam pela região. Então, as duas áreas conflitam entre elas também, né? Nós estamos falando ali de duas áreas conflitantes, tá? Chechênia, que tem seus líderes presentes dentro do governo. Então, tem um apoio do governo hoje, né, essa região autônoma, tá? Principalmente para controlar o transporte e o preço desse tipo de produto ali pelaquela área, né? Pelo Daguestão, pela região ali, tá? Aqui o mapa geopolítico dessa região, né, da Chechênia e das outras áreas que estão em conflito de movimentos separatistas. Então nós temos a área do Daguestão, que é uma região bem considerável, né, bem grande, tá? Chechênia, né, que esse aqui é um dos grandes movimentos conflituosos, hoje não, né, porque faz parte do governo. Ingushétia, olha o tamanho da Ingushétia, tá? Ossétia do Norte, Ossétia do Sul, Abcásia, que a gente falou um pouquinho ontem, né? E Alto Karabakh, que é uma outra área também de movimento separatista, né, nessa região. Alto Karabakh já está numa área que não pertence mais à Rússia, mas é um movimento separatista, porque está entre o Azerbaijão ali, né, que próximo à fronteira com a Armênia, né? Movimento separatista também, vários atentados ocorreram nessa região. Década de 90, era muito famoso os jornais aqui no Brasil noticiarem sobre atentados terroristas nessa região. Alto Karabakh ficou muito famoso. Depois, quem quiser, dá um Google aí para dar uma olhadinha sobre essa área aqui, que é de conflito intenso. Até hoje, os conflitos são muito intensos nessa área, que também é uma região que quer a sua separação, não se vê ali identificada com o Azerbaijão, então busca a sua independência, tá? A crise da Crimeia, né, que é um dos conflitos mais recentes em que a Rússia está inserida, e a Crimeia é um conflito geopolítico internacional, né? Porque a Rússia ela vai se envolver nesse conflito com uma outra nação, com outro país. Agora não é mais um conflito por movimentos separatistas, e sim um conflito por região. Algo que não acontecia desde lá do final da Segunda Guerra Mundial, a anexação de territórios, né? Como vocês bem sabem, na década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, foram assinados vários tratados e acordos, né, que colocaram ali regras, tá, para conflitos. Então, uma dessas regras era a não anexação de territórios. Você poderia até entrar em conflito com uma outra nação,
mas não anexando o território deles, né? Nós tivemos vários conflitos em que não houveram, ou não houve, ali, melhor dizendo, não houve anexação de territórios, né? Durante a Guerra Fria, tivemos vários conflitos. Depois, durante as ditaduras militares também, né? Então, não houve anexação de territórios porque era uma pauta da discussão contemporânea, conflitos sem anexação dessas áreas por nenhum motivo, né? E isso foi respeitado. E a gente pode pegar vários exemplos, né? A gente teve, por exemplo, Estados Unidos guerreando no Vietnã. Os Estados Unidos não anexou o território, ele foi lá guerrear e ajudar o governo, né? Que era da pauta dele, capitalista, tudo. Antes tinha sido francês, então tinha aquele apoio dos Estados Unidos. De contrapartida, a guerrilha era apoiada pela União Soviética. Então, nenhum dos dois países anexou o território. A guerrilha venceu os Estados Unidos, depois os Estados Unidos foi embora e a União Soviética não administrou o Vietnã, né? A mesma coisa vale para a China, a mesma coisa vale para a Coreia. Então, não houve anexações de territórios durante a Guerra Fria, né? Na Revolução Cubana, nada. Tá? Aí nós tivemos, na década de 80, uma guerra aqui na América do Sul, que é muito pouco falada nas escolas, né, durante o nosso ano escolar, mas é importante que a gente lembre, por exemplo, a Guerra das Malvinas, né, ou das Ilhas Falklands para a Inglaterra. Essas ilhas pertencem à Inglaterra porque a população se identifica com a Inglaterra, só que elas estão próximas ao território da Argentina. E a Argentina, na década de 80, foi lá e anexou aquele território e falou, não, essas ilhas são minhas. Então, são poucos os casos, né? Então, a Argentina vai lá e anexa o território e fala, nossa, essas ilhas pertencem à Argentina, historicamente, e pronto, acabou. Anexou. Era o período da ditadura militar, o governo militar queria dar uma resposta populista, né, à nação, e aí, durante algumas semanas, noticiou que a Argentina estava vencendo a Inglaterra, mostrava seu poderio, os militares eram legais, né? Tinham anexado um território que durante muito tempo ficou sob o domínio inglês, e isso aí surgiu uma certa repercussão aqui na América do Sul. Até que a Inglaterra decidiu participar do conflito, da guerra, e aí mandou tropas e mandou para cá também navios carregados de armamento, e aí durou 2 semanas a retomada. A Inglaterra retomou a ilha, dizimou o exército argentino, milhares de soldados argentinos morreram nesse conflito. Isso não foi de 83, viu? Década de 80, 1980. E aí tomou o território de volta às ilhas, aplicou algumas sanções à Argentina, sanções comerciais mesmo, né, e de empréstimos, tá? E aí o que aconteceu? O governo militar acabou caindo depois desse conflito, dessa anexação de território. Para a gente entender o quão forte é anexar territórios no período contemporâneo, tá? E a gente está falando de década de 80, então tem 40 anos essa guerra, esse conflito. Até hoje a Argentina não reconhece, né, as ilhas sendo inglesas, então chama de Malvinas. A Inglaterra, por sua vez, chama aquelas ilhas de Commonwealth, uma extensão do seu território, então Falkland, né? São as ilhas ali que pertencem à Inglaterra, retomou. Então foi o último relato que a gente tinha de anexação de territórios. Tá? Depois foi só o fim da Guerra Fria e fragmentação, né, e esses movimentos separatistas. A anexação contemporânea, assim, recente, é essa aqui da Crimeia. Porque a Crimeia, na década de 80, ela foi concedida pela antiga União Soviética para a Ucrânia. Era uma província russa, mas como tinha uma ligação muito forte com a Ucrânia, a União Soviética, né, acabou cedendo, tá, para a Ucrânia essa região e, através de um acordo, selou, né, esse tratado, esse acordo com a Ucrânia, e o território foi fazer parte do território ucraniano. Então, desde a década de 80, pertence à Ucrânia, através de tratado e acordo. Tá? Então, nós temos ali o Nikita Khrushchev, que era o presidente da época, né, que antecede o Gorbachev, é ele que assina lá. Tá? É ele que passa a Crimeia
para o domínio e para o controle da Ucrânia, beleza? Então, a crise da Crimeia tem início agora, é mais recente. Muita gente acha que essa crise da Crimeia vem desde a Guerra Fria, e esse é um grande erro na hora de fazer as avaliações, porque não, ele é recente, né? Ele é de 2014 para cá. Tá? Então, a região está em uma península, eu mostrei para vocês no mapinha, mas eu vou mostrar de novo daqui a pouco, entre o Mar Negro e o Mar de Azov, né? Alvo histórico de disputas entre gregos, godos, hunos, né? Principado de Kiev, Império Otomano, uma região conflituosa historicamente, né? Mas que dos últimos anos vivia em paz até a Ucrânia fazer um ato ali que desagradou a Rússia, tá? Em função de ser uma passagem estratégica entre Rússia e Europa. Tá? Considerada província autônoma, uma oblast do território ucraniano, né? Fatores estratégicos, baías e portos, base militar russa na região, gasodutos, oleodutos, ligação com o Mar Negro, Mediterrâneo e Balcãs. Então é aí que vem o interesse da Rússia com essa área. Tá? A Rússia tinha uma certa relação com essa região, mesmo quando ela pertencia à Ucrânia, mas só houve a necessidade ali da Rússia de anexar essa região depois que a Ucrânia decidiu fazer parte da União Europeia. Então, até 2012, a Rússia não tinha interesse na Crimeia. Por quê? Porque a Ucrânia fazia parte da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Todo mundo lembra, né? Lá atrás, quando a gente falou do fim da União Soviética, eu falei para vocês, quando acaba a União Soviética, a Rússia vai lá e cria um bloco, né, econômico para poder ajudar os países que tinham saído ali da União Soviética. Esse bloco econômico tem o nome, CEI, Comunidade dos Estados Independentes. A Rússia fazia parte, a Ucrânia, né, o leste europeu, com exceção dos países bálticos. Então, com exceção da Letônia, Estônia e Lituânia, o restante 12 repúblicas faziam parte da CEI. Em 2010, houve o convite ali para a Ucrânia ingressar, ela só aceita em 2012, depois de muita pressão da Rússia. O Putin chegou a oferecer ajuda financeira, doação de dinheiro para que a Ucrânia continuasse dentro da CEI, mas a Ucrânia acaba vendo que participar da União Europeia é muito mais vantajoso do que participar de um bloco econômico com um país emergente como a Rússia, que é uma potência industrial, uma potência bélica, fazia parte do então G8, das 8 potências mais industrializadas, mas participar da União Europeia era muito melhor. E aí a Ucrânia decide fazer o quê? Decide migrar. Então ela sai da Comunidade dos Estados Independentes e ela vai para a União Europeia. E assina a entrada dela na União Europeia em 2012. A partir dali, começou, né, uma represália muito forte por parte do Putin em relação à Ucrânia. Então começou os ataques. Né? Primeiros ataques diplomáticos, né? E depois incentivando a população russa que estava dentro do território ucraniano, que isso é uma outra prática que a União Soviética fazia, né? Eu já comentei isso com vocês, e é bom a gente sempre relembrar. Então, o que a União Soviética ela fazia? Ela incentivava, tá, os russos a migrarem para os países que faziam parte da República, né? Da URSS. Então, os russos migraram, eles migraram para várias regiões. Eles migraram para... Tem etnia russa, então, em vários países que faziam parte da União Soviética. E na Ucrânia não seria diferente. Então, a partir de 2012, o Rússia começa a incentivar esses russos que estão dentro da Ucrânia a se rebelarem contra o governo, né? A ficarem contra o governo que tinha assinado com a União Europeia. E aí começam essas revoluções dentro da Ucrânia, né? A primeira área é a Crimeia, a se rebelar. Tá? Então a Crimeia se rebela contra o governo ucraniano e se autodeclara russa, uma região russa. Aí o governo ucraniano, para tentar combater essa autodeclaração, como a Rússia faz, manda tropas
para a Crimeia para tentar uma reanexação de área, de região. Né? Consegue. Só que aí a Rússia manda tropas para a fronteira com a Ucrânia, né? Para aquela região da Crimeia. Tá? E aí invade a área, a península, com o seu exército. E começa um combate direto contra a Ucrânia. Tá? De contrapartida, uma outra região ucraniana também vai tomar ali, né, digamos assim, as dores da Crimeia em relação ao governo ucraniano, fica contra o governo ucraniano, porque essa outra região também é de maioria russa. Eu estou falando de Donetsk. Então, a região de Donetsk também entra no conflito, que não tinha nada a ver com ele, mas entra porque a maioria daquela população é russa. E o governo russo ficava instigando, né, essas regiões onde tinha a maioria russa a entrar nesses conflitos ou ficarem contra os governos ucranianos. Então, Donetsk também começa um movimento de separação. E aí surgem ali os rebeldes, que são duramente reprimidos pelo governo da Ucrânia. O que o Putin faz? Manda também tropas militares para a fronteira de Donetsk, né, com a Rússia. Mais uma região que ele quer anexar. Tá? Há uns anos atrás, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas eu vou contar aqui, os jogadores do time lá de Donetsk, né, tem um time lá de futebol muito famoso, o Shakhtar, eles ficaram impedidos de treinar e jogar ali no estádio deles, porque caiu um míssil na porta do estádio. Ele não chegou a detonar, mas o míssil caiu lá. Tá? E aí eles tiveram que evadir, sair daquela área. Então, o Shakhtar hoje ele joga em outras áreas, em outras regiões da Ucrânia, não mais na sua região, porque Donetsk hoje é uma região conflituosa. Então, hoje lá tem guerrilhas que lutam contra o governo e que querem se anexar à Rússia. Então, hoje as duas regiões elas querem se anexar ali ao território russo. Né? E a Ucrânia fica, de certa forma, tentando impedir essa anexação. A Crimeia já foi anexada. Né? Agora, falta ainda anexar, ou não, né, Donetsk, que é uma outra região de maioria russa. Beleza? Para o território. Né? Então, a gente tem esses fatores estratégicos aqui que acabam atraindo ali a Rússia para essa região. Mas o ponto principal não foi nem esses fatores estratégicos, e sim, né, o fato da Ucrânia ter entrado na União Europeia. Porque se não tivesse entrado na União Europeia, isso não teria acontecido. Né? Os fatores estratégicos aqui, então, parece que tem uma coisinha importante. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar de novo para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Só um pouquinho. Deixa eu colocar de novo aqui, porque tem um negocinho amarelinho aparecendo ali. Vamos ver aqui. Ver se apareceu aí melhor. Aí melhorou, né? Beleza. Então aqui, fatores estratégicos e étnicos, né, dessa ocupação. Então nós temos aqui, ó, frota russa no Mar Negro, importante para a influência militar na região. Tem uma base militar na Crimeia, né, é importante. A Crimeia tem vários recursos naturais que atraem o interesse russo hoje. Né? Por exemplo, extração de urânio, a região tem urânio, então para a Rússia isso é fundamental para ela. Né? E ter um acesso a uma outra saída ao mar também é fundamental. Extrair petróleo e gás natural da região também é fundamental, porque ela comercializa com a Europa. Aí você fala assim, mas isso aí não gerou sanções à Rússia? Punições a ela? Gerou punições. Por exemplo, a Rússia, agora vocês vão lembrar de uma coisa que a gente falou no começo do ano, fazia parte de um grupo informal de países, né? O G8, lembra? Era G7, a Rússia entrou em 97 e virou G8. E ficou assim até 2014, que é quando tem essa anexação aí. Né? Quando a Rússia anexa a Crimeia, os Estados Unidos começou a pressionar as potências que faziam parte do G8 a expulsar a Rússia. E é isso que acontece, a Rússia sai do G8, volta a ser G7. Né?
Aí os Estados Unidos começam a pressionar também a ONU para que pressione os países europeus a pararem de comprar da Rússia. Isso vai ocorrer, essa pressão. Os países europeus vão lá fazer cartas, né? vão ameaçar a Rússia. Só que o Putin não está nem aí para as ameaças. Porque ele fala o quê? Ele diz o seguinte, olha, quem é o principal fornecedor de energia para vocês? De matéria-prima? Sou eu, não sou? Então, se vocês querem me punir economicamente, eu vou punir vocês também. Então, o Putin ameaça não fornecer mais energia para a União Europeia, para os países da União Europeia e para a Europa, né? Os países que estavam pressionando ele na ONU. E aí os países acabam recuando, porque eles necessitam dessa força, né, desses combustíveis, dessa fonte energética, tá, da matéria-prima russa. Então, se eles punissem a Rússia, o Putin cancelaria o fornecimento de energia. As indústrias europeias parariam, né? A produção econômica da Europa iria parar. Por quê? Porque eles estão hoje extremamente dependentes da Rússia para poder continuar produzindo. Então, eles ficaram de mãos atadas, né? Não puderam fazer nada contra a Rússia. E ela continuou dominando a região da Crimeia, mesmo a ONU pedindo, mesmo vários países tentando intervir no conflito e pedindo para que a Rússia devolvesse esse território para a Ucrânia, isso não foi possível ainda, né? Porque a Rússia ela se mantém resistente, né, à devolução dessa área. Tá? Fatores étnicos. Ocupação soviética contribuiu para a migração de muitos russos, né? Foi aquilo que eu contei. Então, o fator União Soviética fez com que russos migrassem para os países do leste europeu. Então, esses russos, né, que estão dentro dessas regiões como Crimeia e Donetsk acabam pressionando os governos. Tá? Olha lá, e acabaram por formar a maior parte da população favorável à anexação da Crimeia à Rússia. Teve um referendo, né, para ver se eles queriam mesmo fazer parte da Rússia e mais de 90% da população da Crimeia votou favorável à anexação. Donetsk também já fez referendo. É que Donetsk é uma região maior, né, de fronteira, então fica mais complicado. Tá? Mas Donetsk está indo no mesmo caminho. Né? Integração com a União Europeia. Então, o fato, né, da Ucrânia entrar para a União Europeia foi o principal ponto de discordância entre Putin e Ucrânia. Né? Porque o Putin queria, como eu disse para vocês, que a Ucrânia continuasse, né, pertencendo ali ao seu bloco, à comunidade dos Estados independentes. E a Ucrânia, de contrapartida, né, percebeu que o seu crescimento econômico poderia ser muito maior se entrasse na União Europeia. E é o que ela faz. Né? Ela vai e entra na União Europeia e, de contrapartida, o Putin começa os seus movimentos, né, de financiamento de separatismo dentro da Ucrânia. Então, nós temos ali, ó, integração com a União Europeia, favoráveis à manutenção da Crimeia, né? A União Europeia é favorável, mas vencida, né, pela Rússia, tá? Como parte da Ucrânia, alegam que a manutenção da unidade traz os benefícios socioeconômicos da União Europeia para a região. Isso é um ponto importante a ser dito. Então, a União Europeia garante crescimento econômico para a Crimeia, mas já é anexado pela Rússia hoje, então existem tropas russas dentro da Crimeia, para que saiam de lá, muito mais difícil, né? Movimentos separatistas em outras áreas agora, questões separatistas em outras regiões, né, em outras cidades. Donetsk, que eu disse para vocês, uma região que vai tomar ali as dores da Crimeia, do povo russo que está na Crimeia, e também vai solicitar a anexação ao território russo. E Lugansk, né, que é uma outra região também ucraniana que tem predomínio de população russa. Esse é o grande problema da Ucrânia, né? Ter uma grande presença da etnia russa nessas áreas. Tá? Possivelmente vão conseguir também a separação. Né? O referendo que foi feito na Crimeia
em março de 2014, né? Aí tem ali um não reconhecimento de anexação da ONU, né? Por cerca lá de 100 países. Então, 100 países não reconhecem essa anexação, né? Mesmo assim, né, o referendo não valendo em relação à ONU, ele foi positivo em relação à anexação, mas a ONU não reconhece, e outras nações também não. Mesmo assim, a Rússia vai lá e anexa essa área em março de 2014. Tá? Então, e a Ucrânia, né, reconhece essa região como uma zona ocupada. Toda vez que tem discussões na ONU, né, toda vez que tem encontro de países, Assembleia Geral, toda vez que tem lá as conferências de segurança, né, que é a Assembleia de Segurança, que são os países permanentes, né, e aqueles rotativos, existe a discussão de devolução dessas áreas. Porque zona ocupada não pode, como eu tinha dito para vocês hoje, não pode mais ocorrer. Isso ocorria lá no início do século XX, né, século XIX. Tá? No século XXI, zona ocupada não pode ocorrer. Então, a Ucrânia, enquanto ela não reconhecer esse território, é um território tomado. Né? Então, a Rússia está infringindo as leis internacionais, na visão de várias nações. Tá? Então, nós temos lá mais de 100 países que não reconhecem essa anexação e que entendem que a Rússia ocupou uma área que não é dela. Né? Mas nem esses 100 países se uniram para bater de frente com a Rússia, né? Para tomar ali o território e devolver a Ucrânia. Tá? Então, aqui, a fronteira que a Rússia faz, né, com a Ucrânia. Essa região aqui é uma região separatista, que é a região de Donetsk também, essa área. Né? Aqui é a Crimeia, que foi anexada. Tá? Anexada ali pelos russos. Olha aí a distância, né? Separada por um estreito. Aqui é o mar de Azov e aqui o Mar Negro. Então, um estreito que separa esses dois mares. Tá? A Rússia mantém uma grande base naval da cidade de Sevastopol, né, da Crimeia, onde está baseada sua frota do Mar Negro, onde exerce influência aqui. Tá? Essa área é a área que foi anexada e é entendida pela Ucrânia como uma zona de ocupação. Então, na visão da Ucrânia, ainda pertence a ela. Os grupos étnicos, que compõem ali, né, essa região, segundo o censo feito por eles em 2001, 58%, ou seja, a maior parte da população é composta por russos. Né? Aí tem ucranianos, 24%, tártaros, 12%. Né? Tártaros tem em toda a Rússia também. Tá? Fazem parte aí dessa composição étnica da região. Beleza? Donetsk, que é aquela área que eu falei para vocês não estava em conflito, mas acabou entrando no conflito também. Então hoje nós temos o caso Donetsk, porque virou um movimento, virou uma questão separatista. Toda vez que a gente vê questão separatista, nós discutimos aí movimentos. Né? Então são países que querem deixar ali alguma nação, querem seguir carreira solo, né? Querem ser independentes ou querem ser anexados a um outro país, que é o caso. A Crimeia queria ser anexada à Rússia, Donetsk também. Donetsk quer fazer parte da Rússia. Tá? Então aqui, República Popular de Donetsk. Eles criaram esse nome, né? Porque eles se autodeclararam independentes. Tá? É o nome dado à região separatista que declarou a independência da Ucrânia em 7 de abril de 2014, mesmo período. Reparem que a Crimeia é anexada em março de 2014. Ela começa a se rebelar no começo do ano. Em março, ela já é anexada pela Rússia. E em abril, Donetsk também já se auto-intitula autônomo ali, né? Independente, com o apoio da Rússia na fronteira, combatendo o exército ucraniano. Tá? E a Rússia com um pretexto que está defendendo a sua população, né, contra o exército da Ucrânia. A República Popular só foi reconhecida pela Ossétia do Sul, que não é reconhecida pela ONU. Esse é o ponto interessante. A Ossétia do Sul não é um país, né? Também é uma região separatista. Então a Ossétia reconheceu lá a República Popular de Donetsk. Mas a Ossétia também não é reconhecida pela ONU.
Isso é interessante. Então, o que vale esse reconhecimento? Nada. Porque um país ele só pode ser reconhecido, ou uma região só pode ser reconhecida como um território independente por países independentes, que não é o caso. A gente acabou de ver o Ossétia do Sul e a gente viu que ela é um movimento separatista ainda, né? Não é um país independente, é uma região autônoma, tá? Aí nós temos aqui, ó, após o Euromaidan, né, influenciado ali pelo referendo da Crimeia de 2014, vereadores do Oblast de Donetsk, o Oblast, para quem não lembra, é o termo dado nessa região aqui, na Ucrânia, na Rússia, no leste europeu ali, né, para esses países que comungam de idiomas parecidos, Oblast significa estados, né, ou regiões. É como se fosse uma unidade federativa do Brasil, como se fosse um estado. Nós vimos que a Rússia tem mais de 50 oblastes, né? E regiões autônomas também. Tá? Então, vereadores do Oblast de Donetsk votaram no início de março de 2014 a favor de realizar um referendo para decidir o futuro da região, né, administrativa. Tá? Ou seja, se iria seguir ali fazendo parte da Ucrânia ou se iria pedir uma anexação à Rússia, né, ou se seria viável pedir uma independência. Tá? Em março, um grupo de pessoas invadiu o prédio de administração do Oblast, do Estado, agitando bandeiras russas e gritos pró-Rússia. Né? Após certa resistência, a polícia retomou o controle do edifício, né? Mas é importante que a gente fale aqui, as tropas russas elas estão na fronteira com Donetsk, então elas dão ali uma legitimidade a esses grupos guerrilheiros que surgiram, né? Esses grupos rebeldes, esses grupos do movimento separatista. Tá? Em abril, milhares de pessoas se reuniram em protesto contra o governo interino de Kiev. Kiev é a capital, né, da Ucrânia. Os manifestantes invadiram um prédio da administração geral e retiraram a bandeira da Ucrânia que lá estava e colocaram uma bandeira russa no lugar. Donetsk também tem a maioria da composição ali de população composta por russos. Né? Região de fronteira, ó, a área aqui de fronteira, né? Rússia, tá? Aqui a região do território ucraniano, aqui a região de Donetsk e aqui Lugansk, né? Que também é uma outra região conflituosa. Ó, aqui zonas de conflitos, né? Intensos entre guerrilheiros, governo ucraniano e tropas russas. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, local onde soldados russos foram detidos, né? Foram ali impedidos de entrar, mas eles já estão avançando, né? Eles estão numa zona de fronteira. Eles acabam legitimando aí esses grupos guerrilheiros, né? Essas revoltas. Tá? A guerra civil atinge ali os ucranianos desde o fim de julho. O exército tenta retomar ali as áreas controladas pelos separatistas. Os conflitos chegaram às principais cidades do leste da Ucrânia, como Donetsk e Lugansk. Isso aqui já cessou? Não. Em 2020, isso aqui continua ocorrendo, né, esses conflitos. Tá? É que a mídia hoje dá um pouco menos de ênfase, né? Mas esses conflitos eles continuam ocorrendo. Tanto é que na Copa do Mundo de 2018 existiam várias manifestações, né, contrárias ao governo russo que acabam incentivando esses movimentos separatistas. Incentiva mesmo, financeiramente, militarmente, né, acaba ali incentivando para que esses movimentos se fortaleçam contra os governos e assim enfraqueçam os governos, principalmente o governo da Ucrânia. Tá? Aqui é uma outra região também de conflito. Ó, Novazovsk, né? É uma outra região aqui de conflito também na fronteira, tá? Na região de fronteira entre Ucrânia e Rússia. Então hoje dá para a gente dizer que esses dois países eles estão, né, em conflito constante, são inimigos. Hoje a Ucrânia é inimiga da Rússia. A Ucrânia tem condição de vencer a Rússia? Não tem. Se ela não tiver um amparo ali da União Europeia, da OTAN, né, para poder criar uma resistência contra os russos, não tem como vencer. O exército russo, a força militar russa é muito mais forte que a Ucrânia, né?
Se duvidar, ela consegue tomar, a Rússia consegue anexar todo o território ucraniano, se quiser. É que aí a visibilidade negativa em relação ao mundo será muito mais forte, né? Então ela fica mais incentivando essas duas áreas. Mas a Crimeia foi totalmente anexada. Aqui são duas regiões que ainda não foram anexadas, né? Ainda assim pertencem à Ucrânia, tá? Aqui, regiões separatistas ali apoiadas pela Rússia. Esse outro mapinha aqui tá em espanhol, mas é interessante para a gente poder ver aonde a Rússia ela incentiva, ela está influente, né? Influenciando nessas áreas, tá? De movimentos separatistas. Aqui, ó, tem essa aqui. Transnistria, né, na Moldávia, entre a Moldávia e a Ucrânia, também tem apoio ali da Rússia. A Crimeia, né, apoio russo e anexação. Lugansk e Donetsk também, né? Aqui, ó, Absácia, né, Ossétia do Sul, Azerbaijão, aqui o Alto Karabakh, né, ou Karabakh, como a gente está vendo aí, né, são regiões separatistas e que os russos eles acabam incentivando. Tá? E aí também tem a questão da população russa. Né, ó, aqui tem russos, aqui já não tem mais russos, mas tem um incentivo ali, né, de separação deles. Porque ele vê que essa separação é muito mais vantajosa para ele do que para esses países. Então, a separação, por exemplo, da Ossétia do Sul daria a ele um controle de reservas de petróleo, que a Geórgia tem hoje. Então, é interessante a separação. Como aqui foi interessante, ó, o controle de todo o Mar Negro hoje pela Rússia. Né? Então, hoje é controlado pela Rússia esse Mar Negro. Ah, mas tem a Turquia, que é uma potência também. Né? Tem base militar aqui dentro da Turquia, financiada por outros países, como a Europa e países europeus, né, melhor dizendo, e os Estados Unidos. Tem. Mas hoje a grande força do Mar Negro e controla esse comércio, que tem uma grande rota de comércio, hoje o grande controle é russo. É a Rússia que exerce influência nessa área, como exerce também aqui no Oriente Médio. Tá? E aí, só para fechar, a gente chegou no fim, eu falei que eu tinha alguns conflitos geopolíticos mundiais, né, para falar para vocês. Tá? Mais a nível de curiosidade, porque esse conteúdo vai ficar mais nesses países, nessas regiões aqui, do Cáucaso, né, do Mar Negro, Mar Cáspio, mas tem conflitos geopolíticos mundiais também envolvendo a Rússia. Né? O da Ucrânia a gente falou, que é com outro país. Nós temos um conflito geopolítico mundial muito famoso, que é no Oriente Médio. A Rússia influencia no Oriente Médio, assim como os Estados Unidos. Então nós temos, por exemplo, os Estados Unidos tentou combater, incentivou, né, disseminou durante a Primavera Árabe, que a gente já comentou um pouquinho esse ano, incentivou ali a disseminação de informações através das suas redes sociais para que os países derrubassem os governos e assim ele aumentasse a sua influência no norte da África e no Oriente Médio. Isso ocorreu? Ocorreu. Isso beneficiou os Estados Unidos, porque ele passou a ter controle em áreas que ele não tinha, porque novos governos surgiram, governos aliados aos Estados Unidos. Né? Mas tem alguns países, alguns governos que ele não conseguiu derrubar. Por exemplo, o governo da Síria. O governo da Síria é um ponto de resistência e um ponto de influência geopolítica russa naquela área, no Oriente Médio. Por quê? Porque os Estados Unidos financiou uma guerrilha. Essa guerrilha virou o Estado Islâmico, financiado com o capital dos Estados Unidos. Ele não aprendeu lá no passado com o Talibã e a Al-Qaeda. Ele fez novamente a mesma coisa. Essa guerrilha que surgiu ali, que depois virou o Estado Islâmico, tinha o objetivo de derrubar o presidente sírio, Bashar Assad, tomar o poder e se alinhar aos Estados Unidos. E assim criar ali um novo braço armado dos Estados Unidos que faz fronteira com o Irã, que ficava muito mais fácil dos Estados Unidos também combater ali o Irã, né, num conflito armado. Tá? E aí é que está o ponto. Porque a Rússia vai entrar nessa ideia dos Estados Unidos, só que contrária. Ao invés de apoiar a guerrilha para derrubar o Bashar Assad, a Rússia apoia o Bashar Assad.
porque antes já apoiava o pai do Bashar Assad. Então, uma resistência, né? Um conflito geopolítico. Então, você tem Estados Unidos apoiando guerrilha, que depois vira o Estado Islâmico e se torna independente, né? E aí você tem a Rússia apoiando o Bashar Assad para que ele se mantenha no poder da presidência da Síria. E aí nós temos 3 eixos brigando pelo poder dentro desse país, dentro da Síria. Então você tem os Estados Unidos, que depois vai combater o Estado Islâmico que quer tomar o poder, e aí você tem a Rússia, que quer manter o poder ali do Bashar Assad, que é um aliado histórico da região. 3 forças brigando pelo poder da Síria. Quem é que sobra ali no meio? Quem é que sofre mais com esses conflitos? A população, né? A população que está no meio de tudo isso, a população civil que está inserida, né, nessa guerra, nesse conflito armado. Tá? Então, um conflito geopolítico russo, sem falar da Rússia apoiando o Irã, né? Irã que está dentro daquela lista de países inimigos dos Estados Unidos. Quem apoia o Irã é a Rússia. A Rússia continua apoiando o Irã. Irã é um dos grandes fornecedores de petróleo para a Rússia, que depois ela revende para a Europa. Então, a Rússia tem um interesse ali. Essa proximidade aqui, ó, da fronteira que vocês estão vendo com o Irã, né, com o Iraque e com a Síria, que aparece aqui, com a própria Turquia, né, tem influência russa nessa área, tá? Justamente para que os Estados Unidos não avancem. Então, é como se fosse uma extensão, né, da Guerra Fria, mais ou menos isso. Continua, né? Não acabou. Tá? As zonas de influências elas continuam existindo. E para impedir que os Estados Unidos ele avance nessa área, a Rússia faz o mesmo papel, né, de influenciar ali outras regiões. Então, o Irã, que é o inimigo dos Estados Unidos, é um aliado da Rússia. Olha que interessante. Né? E aí nós temos a Rússia aparecendo em outros contextos também, em outros conflitos geopolíticos. Vale lembrar, no começo desse ano, mas no final do ano passado, para o começo desse ano, a gente discutiu bastante na sala de aula ainda, né? A gente estava na escola, a gente discutiu bastante se haveria uma terceira guerra mundial. Vocês lembram? Aquela tensão toda, né? Porque ficou um medo danado, principalmente aqui na América do Sul, de um conflito mundial desencadeado pela Venezuela, né? Porque os Estados Unidos queria invadir a Venezuela, o Brasil, o atual governo, deu apoio e falou que apoiaria uma invasão à Venezuela para tirar o Maduro do poder. Aí surgiu um presidente que se autodeclarou presidente da Venezuela, o Guaidó. Não sei se vocês se lembram disso, mas eu estou relembrando. E aí um país surgiu do nada, né? E falou, não, assim não pode, não é assim que funciona, né? Não é dando golpe. Quem foi? A Rússia. A Rússia apareceu no conflito geopolítico, ó, totalmente distante da sua região. E apareceu dando apoio ao Maduro, né? Ao Nicolás Maduro. Então, os Estados Unidos estava prestes, junto com o Brasil, a invadir a Venezuela, e aqui no Brasil só se falava isso no ano passado, no meio do ano, né, pro final do ano, só se falava disso, de uma possível guerra com a Venezuela, o Brasil entraria apoiando os Estados Unidos, aquela coisa, como se isso fosse beneficiar em alguma coisa para o Brasil, em nada beneficiaria, né, entrar numa guerra com um país vizinho. Só iria beneficiar aquele que tinha um interesse maior no recurso venezuelano, que era o petróleo. Né? Então, durante um bom tempo se falou do Brasil entrando nessa guerra com a Venezuela, só não ocorreu essa guerra porque a Rússia se posicionou ao lado do Maduro. E aí se contrapõe às ideias americanas de novo. Né? Então, toda vez que os Estados Unidos ele pensa em combater uma região, uma área, mas a Venezuela, a Rússia se posiciona contrária, percebam que há um afastamento do conflito. Por quê? Porque há uma tendência entre essas duas potências em não entrar em um conflito direto. Por quê? Porque elas têm armas de destruição em massa. Então, elas têm acordos assinados entre elas, né, tratado de não proliferação, tem tudo aquilo. E há uma tensão no mundo todo. Né? A Rússia e os Estados Unidos são inimigos históricos. Então, toda vez que vai ter um conflito e um se posiciona contrário àquilo, há um certo esfriamento, né,
do conflito. E foi assim que aconteceu com a Venezuela. A gente não escuta mais hoje falar de invasão da Venezuela, né? O Trump e o Bolsonaro tentaram, mas aí a Rússia se posicionou contrária. Foi melhor recuar do que bater de frente com essa potência bélica. Não é a maior, os Estados Unidos é muito maior, muito mais tecnológico, e os Estados Unidos sabem disso, mas a Rússia tem um poderio também de destruição que seria ali, ou afetaria muito o espaço físico americano. Nós estamos falando de destruir um espaço físico. Destruir, por exemplo, Nova York. A Rússia tem esse poderio para fazer isso. Então é melhor recuar. A campanha eleitoral do Putin no ano passado, ele foi reeleito no ano passado, mostrava. O Putin foi reeleito com uma pauta política de crescimento econômico e a outra pauta era de poderio militar. Ele fez várias propagandas das novas armas que ele tinha desenvolvido. Então, quer dizer, o mundo todo sabe que é uma potência bélica a Rússia, né? É uma potência militar. Então, há um certo receio. Então, a Rússia ela não está inserida só em conflitos locais, não. Em conflitos separatistas ou em conflitos com a Ucrânia. Ela está inserida em vários conflitos geopolíticos no mundo, no continente africano, no Oriente Médio. Então, basta você perceber ali a movimentação de países, principalmente quando os Estados Unidos vai lá e diz que vai fazer guerra com alguma nação, a gente espera sempre o quê? O posicionamento da Rússia. Os Estados Unidos ele se propôs a fazer uma guerra com o Irã. Se propôs. Ele atacou o aeroporto no Iraque e matou um general iraniano. Mas por que a guerra não foi para frente? Primeiro, o Irã tem armas de destruição em massa, mas o principal aliado do Irã é a Rússia. Então, quem sairia perdendo desse conflito, não perdendo a guerra, mas perdendo por entrar numa guerra que não faz sentido, seria os Estados Unidos. Então, foi muito mais viável fazer o quê? Recuar. Primeiro que era um ano eleitoral, é um ano eleitoral, então o Trump percebeu que ele poderia ter ali uma desvantagem eleitoral, e está tendo agora, não só pelo motivo de atacar o Irã, isso aí até já foi esquecido da mídia, mas principalmente por como ele tocou a pandemia no país dele, Então, as perdas viriam e muito mais forte caso ele tivesse entrado numa guerra, com esses países em que a Rússia exerce ali, de certa forma, um apoio. A Venezuela não foi só a Rússia. A Venezuela teve a Rússia apoiando ela, mas também teve a China. Então aí acabou de vez o conflito quando a China falou que também apoiava o Maduro. E aí acabou de vez porque a China tem comércio com o mundo todo, mas a China é hoje o segundo maior poderio militar do planeta. Só perde para os Estados Unidos. Também é a segunda maior economia do planeta. Então, nós temos ali um conflito geopolítico mundial na Venezuela. E tudo pelo interesse do petróleo. Porque a gente fala do interesse dos Estados Unidos do petróleo da Venezuela, mas a gente também tem que lembrar que a Rússia tem esse interesse, a China tem esse interesse, porque se os Estados Unidos não domina, eles podem dominar, eles podem comercializar, eles podem abrir a fronteira com a Venezuela, econômica, ter ali esse recurso, e a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta. Tá? Bom, então nós fechamos aqui esse conteúdo. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Sim? Não?